Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Esion. Tudo bem, Esion? Muito bem. Então, nesta aula vamos falar então sobre a África e seus aspectos econômicos. Então, como que a África então está no cenário internacional, quanto à economia? Vamos ver então? Vamos lá. Os objetivos são analisar os principais aspectos econômicos da África e também compreender o atraso no crescimento econômico nesse continente, tá bom? Vamos lá então para as perguntas para reflexão. Vocês sabem como se organiza então a economia africana? E quais problemas os países africanos enfrentam então em relação à sua economia? Vocês conhecem então alguns desses aspectos? E também o que movimenta a economia da região onde você mora? Então você sabe como que, de modo geral, a sua cidade, ela vive do quê? Se ela é uma cidade mais dependendo da zona rural, como as cidades do interior do estado do Paraná, que depende da soja, da cana-de-açúcar e assim por diante. Ou já são regiões mais industrializadas, como Curitiba, Londrina, Maringá, ou então mais ligada ao turismo, como por exemplo Foz do Iguaçu e assim por diante. Então, cada cidade tem suas particularidades, tá bom? Muito bem. Então vamos ver aqui então o nosso primeiro aspecto aqui, ó. De modo geral, a África não conseguiu então ingressar no mundo globalizado. Por quê? Então você imagine, a África ela foi colonizada ao longo aí de muitos séculos e ela só foi explorada, de um modo geral. Então ela vem sendo, depois do processo de descolonização, com a independência dos países, ela vem de forma atrasada nesse processo de industrialização, bem mais atrasada do que o próprio Brasil, que já é hoje um país essencialmente industrial, mas que também está atrasado em relação aos países europeus ou os Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Então olha só, então fica então para a África a questão de exportação de produtos primários, como os produtos alimentícios, e importação, por exemplo, de produtos de bens de consumo, como por exemplo os industrializados que estão aqui nessa imagem, sendo ilustrados. Aqui, por exemplo, a exportação do cacau, que é um dos alimentos aí que a África produz. Muito bem. Bom, então olha só esse mapa, Toda a rede de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, aerovias e assim por diante, de um modo geral, são escassos ou precários. E isso também impede ou inibe o crescimento industrial do continente africano. Então repare então que tem relativamente poucas rodovias, e se tem, muitas delas têm condições ruins de tráfego, devido aos países de modo geral serem subdesenvolvidos, tá bom? Então, por exemplo, há uma carência de energia elétrica, que é uma das partes da infraestrutura para ter então a indústria. Transporte e comunicação também são precários de modo geral. E isso então esses fatores não explicam então a posição desses países então no cenário internacional e quanto à economia, tá bom? E aqui temos, olha só, a questão de exportações, de produtos aí primários, como por exemplo, temos aí exploração do petróleo, temos a exploração do carvão, do diamante, que são produtos minerais, do gás natural e assim por diante. Mas tem algumas indústrias, geralmente próximas ao litoral, por exemplo, as refinarias de petróleo, temos também as indústrias diversas, alimentícias e assim por diante, temos a indústria têxtil, também a de produção de papel e celulose e assim por diante. Mas é relativamente pouco comparado com outros países, outros continentes também, tá bom? Então isso aí limita o crescimento industrial ou econômico dos países africanos. Bom, mas dois países se destacam nessa região. Então, esses dois países são o Egito e a África do Sul, que são os dois países um pouco melhores na questão econômica. Então, eles são já industrializados, têm uma economia forte, são subdesenvolvidos ainda, mas comparados com os outros países da África, eles se destacam, Então, vamos ver aqui alguns detalhes. Olha só, é preciso então destacar que os países africanos apresentam baixo nível de industrialização e de investimentos em pesquisas científicas e formam pouca mão de obra especializada. Mas daí a exceção então são esses países que foram citados aqui, a África do Sul e o Egito, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade. Olha só, explique o que impede a África de participar mais ativamente da globalização da economia.
Então você viu aqui então que o professor explicou e você pode então colocar a sua explicação aí, né, de forma resumida, sobre o que vem impedindo a África de se tornar um continente mais industrializado, tá bom? Faça então no seu caderno e voltaremos a seguir com a correção. E aí, meus bons alunos, conseguiram então colocar a sua resposta aí quanto ao que, né, na região do continente africano, né, vem crescendo, né, na questão da economia, o que vem atrapalhando, né, a participação da África na globalização da economia, né? Então lembre-se, o crescimento das cidades, né, muitas vezes não vem acompanhado aí com o crescimento econômico dos países, né? Então, um dos exemplos, vamos pôr aqui então, né, alguns exemplos, olha só. Então, o continente africano, de modo geral, está atrasado em relação aos outros continentes na questão econômica, justamente porque foi o último a passar por um processo de descolonização, ok? Então, o processo de colonização atrasou muito o continente africano na questão econômica e quando os países ficaram independentes, já começaram atrasados. Consequentemente, olha só, a falta de energia elétrica, né, falta de infraestrutura de transporte, de comunicação, pouco desenvolvimento das indústrias e de pesquisa de baixa criação de mão de obra especializada, por exemplo, faz com que, de um modo geral, a economia seja pouco participativa no cenário internacional, né, na globalização da economia. Então, é um exemplo aí. E participa apenas como fornecedor, por exemplo, de matérias-primas, como produtos alimentícios, minerais, né, assim por diante, e importador de produtos já industrializados, né? Importação de produtos vindos da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Muito bem. Vamos aqui então para a nossa segunda parte, né, desta aula. O atraso econômico e a ausência de uma sociedade de consumo em larga escala
coloca então o mercado africano em segundo plano no cenário global, né? Na questão econômica, né? Então fica em segundo plano. E é o continente com o menor valor, né, de operações no comércio exterior. Nós vamos ver então daqui a pouquinho que participa com 1% ou menos de todo o PIB mundial, imagine. Então aqui temos um exemplo, né, da importação de produtos vindos dos países industrializados. Bom, aqui então temos um gráfico ilustrando justamente isso, né? Imagine a África subsaariana, né, que é uma parte grande da África. Olha só, a questão aqui da taxa de pobreza, né, para 2030 será um dos maiores índices, né? Olha só, muito altos, né, os índices de taxa de pobreza, gigantesco. Inclusive a América Latina aqui e o Caribe, né, está aí de forma relativamente razoável, mas devem melhorar aos pouquinhos, né? Mas na África o desafio é muito maior ainda. Então, olha só, cerca de 1/3 dos habitantes na África vivem então com menos de $1 por dia. Você sabe o que é viver com menos de $1 por dia, né? Imagine você para comprar alimentos, pagar o aluguel, poder então pagar, né, pelo transporte, né, público e assim por diante, com menos de $1 por dia. Atualmente o dólar está acima de R$5, né? Para você comprar $1 você teria que gastar R$5. Imagine você viver com menos de R$5 por dia. Imagine que com certeza você teria que deixar de lado muitas coisas essenciais, né? Ficar só mesmo com o básico do básico do básico. Então é isso que é a situação atual de muitos desses países africanos, né? Por isso que eles participam com, olha só, menos de 1% de todo o PIB mundial. Imagine um continente que é o terceiro maior continente que existe, né, formado por vários países, participando com menos de 1% de toda a riqueza que é gerada no mundo. Então é bem preocupante isso. E participa com menos de 2% de todas as transações comerciais que acontecem no mundo todo. Então é muito pouco de forma proporcional, tá bom? Muito bem. Agora vamos para essa manchete aqui, ó. Como ficou a economia africana com a pandemia? Então a pandemia de coronavírus, né, afetou muito o continente africano. Uma vez o continente africano, né, ele depende de comércio, né, com países desenvolvidos para, por exemplo, produtos industrializados. Como agora o consumo aumentou, esses produtos industrializados estão faltando e aumentou muito o valor de vários produtos, como até mesmo os fertilizantes químicos, né, para as lavouras, os equipamentos eletrônicos, equipamentos de modo geral, as maquinários subiram muito de preço. E como o continente africano de modo geral já é pobre, para ter acesso a esses produtos, aí ficou mais difícil ainda. A população que era pobre está ficando miserável. A da classe média está ficando pobre. E os da classe mais rica está ficando classe média, média alta. Então imagine, né? Na verdade, no mundo todo esse fenômeno, mas na África isso se agrava mais ainda, ok? Devido às consequências aí da pandemia de coronavírus, tá bom? Muito bem. É importante também saber que a África do Sul, Egito e a Nigéria participam com mais da metade aí, de todo o PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, gerado aí em todo o continente africano. Então, somente 3 países, olha só, participam com mais da metade aí de tudo que é gerado aí de riquezas nesse continente. Então, essa riqueza ela é mal distribuída, inclusive. Ela é pouca e já, mesmo assim, é mal distribuída em todo o continente, ok? Muito bem. Outra forma de análise, né, para saber então se um país está inserido ou não, né, na questão da globalização é o IDE, o ID. Então o que vem a ser o ID? Vamos ver aqui então. Olha só, o ID é um índice, né, de investimento, são investimentos diretos, né, estrangeiros. Então as grandes empresas, né, chamadas multinacionais, as transnacionais, elas têm a sua sede nos países industrializados, né, e desenvolvidos e compram empresas dos países subdesenvolvidos ou então investem dinheiro, né, nesses países subdesenvolvidos, implantando as suas empresas nesses locais, gerando emprego, né, que é uma coisa positiva e tudo mais. Mas repare, o continente africano é o que menos recebe investimentos estrangeiros de modo geral. Olha só, tudo que tem em vermelho ou cor pink são os países que recebem mais investimentos, como os Estados Unidos, por exemplo, e a China. O Brasil está, né, relativamente bem nesse cenário.
Mas repare que na África, os países recebem pouquíssimos investimentos, né, dos outros países, justamente porque não tem essa infraestrutura já ali para poder desenvolver essa região do nosso planeta, tá bom? E claro que isso gera mais ainda um atraso econômico desses países. Bom, e aqui temos aí, olha só, esses investimentos na África são modestos, conforme nós já falamos, e dirigidos principalmente para o setor de extração mineral. Como a África é rica, né, em recursos minerais, as empresas mineradoras fazem, vamos dizer assim, fazem a festa nesse continente, né, explorando a mão de obra barata das pessoas, não ligando muito para a questão de meio ambiente, né, gerando um impacto ambiental muito grande. E claro que isso também gera aí margem de lucro muito grande para os países que detêm essas empresas mineradoras, e os próprios países, né, que têm os minérios ficam com a menor parte desse lucro. Então você vê que até nisso eles perdem também. Então temos aí, por exemplo, ó, a Líbia, o Egito, o Sudão, Angola e a República da África, né, do Sul. São países aí, então, que têm a produção mineral, como por exemplo o petróleo, né, nessa região aqui, na África do Sul também, né, a questão industrial, Angola também petróleo, e exploração, no caso aqui, de diamantes e assim por diante, carvão mineral também. Muito bem. E aqui temos um mapa, né, mostrando aí o acesso à internet, né, os meios de comunicação de um modo geral. Então repare que na África, as condições de acesso aos meios de informação são muito poucos, né, comparados com outras regiões do mundo. Vamos olhar no mapa aqui então? Repare, olha só. Estados Unidos, por exemplo, mais de 100 milhões de pessoas têm acesso à internet, né? Então tem um bom acesso à internet. Países da Europa também estão bem nesse cenário. O Brasil está intermediário, né? Mais de 2 a 5 milhões de habitantes aí têm aí acesso à internet. Claro que é muito mais aproximadamente aí, né, atualmente. Mas a África, de um modo geral, ó, tudo que está aqui em tons de azul é menos de 10 mil, de 10 a 50 mil habitantes para baixo, né, que tem acesso, de um modo geral, à internet de qualidade, aos meios de comunicação de um modo geral, ok? Claro, o rádio já é mais difundido, né, a TV já é mais difundida um pouco, mas a internet ainda é precária, né, nesses países africanos, tá bom? Muito bem. Aí o PIB, né, vem aqui nessa atividade aqui, ó, o PIB, Produto Interno Bruto, total, né, da África é menos de 1% de todo o PIB mundial, ok? Isso aqui são informações para já a gente propor a nossa atividade. E o continente participa com 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Então isso aí nós já vimos. Agora vem aqui, ó, analisando os aspectos econômicos na África, escreva aí em seu caderno a sua opinião sobre qual a conclusão podemos tirar então daquilo que nós vimos aqui quanto à participação da África no cenário econômico mundial. Então você vai fazer então o seu resumo daquilo que nós já falamos até aqui, e em seguida nós retornaremos então com a explicação. Você vai dar então exemplos aí quanto à agricultura, a indústria, o turismo, entre outros, ok? Então já a gente volta com a correção.
E aí, meus queridos, conseguiram então colocar então essa questão, né, de o que vem então, olha só, qual a conclusão que podemos tirar, né, de tudo aquilo que nós vimos aí quanto ao baixo crescimento econômico no continente africano, né, a participação do continente africano, será que é grande, será que é pequena? Pense, 1% de toda a produção mundial para um continente que é o terceiro maior do mundo, né, claro que é pequeno, né, essa proporção aí. Nós vamos ver alguns detalhes aqui então ligados a isso, olha só. E também tem a ver também com a comparação com a região onde você mora, né? Acabei esquecendo de falar isso aí na hora da pergunta, né? Mas você deve ter lido aí e colocado a sua resposta também. Vamos ver aqui então, olha só. Espera-se então que você aí, né, de acordo com os dados levantados, né, a África ainda ocupa uma posição periférica na questão econômica no mundo, né? Ou limitada à inserção então na economia mundial, sendo uma das causas dessa limitação a carência de energia elétrica, né, que é a infraestrutura aí de modo geral, transportes e também comunicação, né, entre outros tipos de infraestrutura que são precárias no continente africano de um modo geral. Isso tudo então repercute em uma participação pequena no cenário internacional, ok? E na região onde você mora, né, imagine, né? Você mora no estado do Paraná, sabemos que o Paraná, comparado com outras regiões do Brasil, está relativamente bem, né? Tem uma infraestrutura de energia elétrica por meio da Copel, né? Um pouquinho melhor. A Copel todos os anos aí ganha prêmios, né, de melhor distribuidora de energia do Brasil ou da América Latina, né, de modo geral. Mas ainda precisamos melhorar muito em questão de rodovias, ferrovias. Precisamos melhorar bastante também na questão de transporte público, né? Sabemos que as grandes cidades, né, tem muita gente para poucos ônibus, por exemplo. E isso é uma das coisas que atrapalha, né, o crescimento também dessa cidade e também o crescimento de modo geral econômico, tá bom? Muito bem. Aqui então só para a gente fazer a retomada, olha só, então nós vimos ao longo desta aula que o continente africano, né, participa pouco no cenário internacional da globalização da economia e as consequências disso, né, são enfrentadas aí por meio de falta de infraestrutura, né, a miséria, né, a pobreza é enfrentada nesse continente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro.